Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A ANTT autorizou a Janjoy e Matriz Transportes a implantar e suprimir linha. A decisão SUPAS número 894 deferir o pedido da Matriz Transportes Limitada para modificar a prestação de serviço para suprimir a linha Goiânia-Palmas, prefixo número 12026200. Autorizar a paralisação dos mercados a seguir na licença operacional de número 130. A primeira de Goiânia, Jaraguá, Uruaçu para Palmas e a segunda de Porangatu para Alvorada e Palmas. Esta decisão entra em vigor em 10 de março de 2024. Já pela decisão SUPAS número 926 de deferir o pedido da Janjoy Viação Limitada para modificar a prestação do serviço para a implantação da linha Palmas-João-Lisboa via Imperatriz, prefixo 230037, com as seguintes seções: de Imperatriz para Aguiarnópolis e de João-Lisboa para Araguaína, Colinas do Tocantins, Guaraí e Miranorte. A Justiça derrubou uma decisão que havia sido acatada pela diretoria colegiada da ANTT, que suspendeu a operação das linhas da Aviação Catedral. A penalização pela agência aconteceu após a Catedral e outras empresas do meio terem sido flagradas em contínuo descumprimento das regulamentações desde janeiro de 2023, sobretudo devido à não submissão dos dados ao sistema monitorado da ANTT, a Monitrip. Na última sexta-feira, dia 22 de dezembro, a ANTT havia decidido por votação unânime manter as penalizações contra as empresas. A decisão foi tomada após votação feita em reunião da diretoria colegiada da agência, no último dia 21 de dezembro. A decisão judicial também determina que a ANTT se abstenha de realizar medidas de paralisação das atividades sob o fundamento de eventuais irregularidades no Monitrip até o trânsito em julgado da decisão de mérito nesta demanda. Defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão da Portaria SUFES 62/2023 e os processos administrativos e de modo a autorizar a continuidade da prestação dos serviços da autora, diz a decisão. A Justiça ainda intimou a ANTT para um cumprimento imediato da decisão, estabelecendo pena de R$10 mil por viagem não realizada. Considerando os recentes descumprimentos pela ANTT em casos semelhantes, dou a presente decisão força de mandado para estender aos agentes fiscais da ANTT que se recusarem a liberar viagens da empresa autora sua responsabilização pessoal pela multa acima descrita, finaliza a decisão. O secretário-geral de Governo de Goiás, que também é presidente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, o CDTC, Adriano da Rocha Lima, informou nesta semana a previsão de chegada dos 65 ônibus elétricos para o trecho principal de 13 km do eixo Anhanguera. A entrega dos veículos será gradual, sendo que a estimativa é de 2 em fevereiro de 2024, 4 em maio, 29 em setembro e 30 em dezembro. As datas estão sujeitas a alterações, de acordo com o ritmo de produção. Segundo a apresentação, cada veículo terá 21 metros de comprimento e baterias com autonomia de cerca de 250 km, com uma única carga. A compra ocorre pela SPE, Sociedade de Propósito Específico, formada pelas 4 empresas privadas que integram a RMTC, Rede Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia, e a Metrobus, que é pública. Os coletivos terão ar-condicionado, tomadas USB para carregamento de celulares, Wi-Fi e acessibilidade para pessoas com deficiência. Lima ainda reforçou a promessa de revitalização dos atuais 3 mil pontos e abrigos de ônibus e a construção de mais de 3 mil pontos adicionais. Além disso, devem passar por reformas as plataformas e pontos do eixo Anhanguera e os terminais Padre Pelágio, Dergo, Praça A, Praça da Bíblia, Novo Mundo e Senador Canedo.
Em plena véspera de Natal, neste domingo, dia 24 de dezembro, saiu mais uma decisão judicial sobre as eleições na entidade, um dos sindicatos mais ricos da América Latina, o Sindimotoristas. A desembargadora liticânia Carolina Ramandi, no plantão judiciário do Tribunal Regional do Trabalho, negou recurso de um dos candidatos à presidência do Sindimotoristas de São Paulo, Edivaldo Santiago da Chapa 4, que tentou novamente reverter a decisão que suspendeu o resultado das eleições sindicais e determinou nova votação, desta vez com urnas eletrônicas. Santiago foi vencedor das eleições, mas as outras 3 chapas contestaram judicialmente a forma como o processo eleitoral ocorreu. Os passageiros de ônibus da capital paulista já foram muito prejudicados pela briga sindical, com atrasos nas saídas das garagens, fechamentos de terminais e coletivos depredados. A violência também foi outro marco, com urnas roubadas e um motorista aposentado sendo baleado na porta de uma das garagens da Aviação Campo Belo, que presta serviços na zona sul da cidade. Edivaldo Santiago da Silva entrou com um novo recurso e o pedido foi negado no plantão judicial. Segundo a desembargadora, o recurso não deveria ser direcionado do plantão, e sim ao fórum de origem do processo. Além disso, a defesa de Edivaldo Santiago moveu um agravo de instrumento ao plantão judiciário, mas este recurso já tinha sido movido. Ainda na decisão, a magistrada destacou que não há risco de dano a Santiago para que haja um pedido em plantão judicial e que a decisão que determina novas eleições no Sindimotoristas não violam a autonomia sindical prevista na Constituição. O total de passageiros transportados pelos ônibus municipais na capital paulista no segundo domingo de tarifa zero, neste dia 24 de dezembro de 2023, foi 10% maior que os domingos quando havia cobrança de passagens e ultrapassou em 73% a projeção feita para a véspera de Natal. De acordo com a SP Trans, que gerencia o sistema, os coletivos transportaram 2,42 milhões de usuários. Em média, nos domingos antes de tarifa zero, a demanda era de 2,2 milhões. Já a projeção para a véspera de Natal, quando havia cobrança, era de 1,4 milhão de usuários. O total transportado no segundo domingo de gratuidade foi menor que o primeiro, justamente por ser véspera de Natal. No primeiro domingo de tarifa zero, no dia 17 de novembro, os ônibus registraram alta em 35%, em média, na demanda, com 2,97 milhões de passageiros. Nas linhas de periferia, segundo a SP Trans, no primeiro domingo a alta foi de 38% do total de passageiros. Por meio de nota, a Prefeitura de São Paulo diz considerar o resultado bem-sucedido. No segundo dia de domingão tarifa zero, dia 24 de dezembro, os ônibus municipais de São Paulo transportaram mais passageiros. A projeção era de que 1,4 milhão de passageiros usassem os ônibus na véspera de Natal, considerando o volume registrado no mesmo período do ano passado. Com um domingão tarifa zero, a estimativa foi superada em 73%, o que demonstra o sucesso da operação. Ao todo, 2,42 milhões de passageiros andaram de graça nos ônibus municipais em toda a cidade. Com o domingão tarifa zero, além de não ter o ocorrido redução, houve um acréscimo em 10% no número de passageiros em relação a uma média dos domingos anteriores à implantação do programa, o que comprova a adesão da população. O domingão tarifa zero é válido em todos os domingos, entre meia-noite e 11h59 da noite. E nos feriados de Natal, Ano Novo e aniversário da cidade, o bilhete único é utilizado para liberar a catraca e permitir que os passageiros utilizem todo o veículo sem qualquer cobrança de tarifa. Passageiros sem o cartão têm a viagem gratuita garantida, com a liberação da catraca sendo feita pelo cobrador ou pelo motorista. Nesta segunda-feira, dia 25 de dezembro, de Natal, também não é cobrada a passagem, mas os dados serão divulgados nesta terça-feira. A tarifa zero nos ônibus municipais da capital paulista é em todos os domingos, em Natal, Ano Novo e 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, e não há prazo para término da medida por ser instituída em decreto. Nos demais feriados e emendas, a tarifa é cobrada normalmente.
No primeiro Natal com tarifa zero na cidade de São Paulo, os ônibus municipais transportaram 1,56 milhão de passageiros no último dia 25. O número significa um crescimento de 23% em relação à quantidade de usuários no Natal de 2022. Os dados foram informados nesta quarta-feira, dia 27, pela SP Trans, que gerencia os ônibus municipais. No terceiro dia de Domingão Tarifa Zero, 25 de dezembro, Natal, 1,56 milhão de passageiros andaram de graça nos ônibus municipais em toda a cidade, o que representou um aumento de 23% em relação ao Natal de 2022. Desde 17 de dezembro, a gratuidade para todos os passageiros na capital paulista é aos domingos, Natal, Ano Novo e aniversário de São Paulo. Nos demais feriados e emendas, a tarifa é cobrada normalmente. Até o momento em que não houve cobranças de passagem, a quantidade de passageiros aumentou. Em 17 de dezembro, o primeiro domingo de tarifa zero, os ônibus registraram alta de 35% em média na demanda de 2,97 milhões de passageiros e nas linhas da periferia, segundo a SP Trans, no primeiro domingo a alta foi de 38% no total de passageiros. E no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e segundo domingo de tarifa zero, foi 10% maior que os domingos quando havia a cobrança de passagem ultrapassou em 73% a projeção feita para a véspera de Natal. De acordo com a SP Trans, que gerencia o sistema, os coletivos transportaram 2,42 milhões de usuários. Em média, nos domingos antes de tarifa zero, a demanda era de 2,2 milhões de passageiros. Já a projeção para a véspera de Natal, quando havia cobrança, era de 1,4 milhão de usuários. O total transportado no segundo domingo de gratuidade foi menor que o primeiro, justamente por ser véspera de Natal. A prefeitura da cidade de Teresina, no Piauí, conseguiu uma liminar que suspendeu a proibição de contratação da compra de 80 ônibus seminovos. A liminar foi expedida pelo Tribunal de Justiça do Piauí nesta segunda-feira, dia 25 de dezembro, e suspende a decisão do Tribunal de Contas do Estado. Um dos argumentos apresentados pela prefeitura foi de que a matéria é de extrema relevância pública, destacando a importância do transporte público para a capital piauense. Além disso, a gestão destacou que uma demora na licitação poderia acarretar grave prejuízo para a população. A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, a S-Trans, anunciou a compra dos veículos para reforçar a frota. O Tribunal de Contas do Estado do Piauí foi acionado pelo Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros de Teresina, que discordava da negociação. O desembargador José James Gomes Pereira afirmou que a não concessão da medida liminar pode gerar prejuízos para a municipalidade. Além disso, ele determinou multa diária de R$ 1.000 até o limite de R$ 20.000 em caso de descumprimento da decisão liminar pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí. O investimento na contratação dos ônibus deve superar os R$ 50 milhões. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus da empresa Rápido Luxo Campinas acabou pegando fogo na manhã desta última sexta-feira, dia 22, na rodovia Edgar de Máximo Zamboto, em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, a lentidão no local e o coletivo ficou totalmente destruído. A linha em que o coletivo fazia não foi informada. Apesar do susto, não há informações de feridos. Um ônibus rodoviário da Aviação Garcia acabou tombando na madrugada desta última sexta-feira, dia 22, na BR-376, em Tijucas do Sul, na região metropolitana de Curitiba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o coletivo seguia de Santa Catarina para a cidade de Maringá, no norte do Paraná. Alguns passageiros apresentaram ferimentos leves e acabaram sendo atendidos no local. Um acidente envolvendo um carro modelo Jeep Renegade e um ônibus rodoviário da Expresso Nordeste acabou deixando ao menos 5 pessoas feridas no início da tarde da última sexta-feira, dia 22, na PR-323, em Cafezal do Sul. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Paraná e agentes do SAMU, atenderam a ocorrência. Entre os feridos estão uma mulher que dirigiu o carro e 3 adolescentes que seguiam viagem no veículo. O motorista do ônibus, que fazia o trecho Rio Claro-Guaíra, acabou tendo ferimentos atendidos no local.
O carro ficou bastante danificado, bem como a frente do ônibus. Os feridos precisaram ser encaminhados para a unidade da saúde em Umuarama. Um acidente envolvendo um ônibus da aviação Mota deixou ao menos 9 pessoas feridas, como informa o Corpo de Bombeiros de Goiás. De acordo com a corporação, o ônibus que fazia a linha Goiânia-Campo Grande acabou saindo na BR-060 por volta das 3 horas da madrugada do dia 22. O coletivo seguia viagem com cerca de 50 passageiros. Uma passageira precisou ser encaminhada para Jataí com ferimentos graves. Agentes do Serviço de Urgência do SAMU atenderam a ocorrência. A aviação Mota informa que segue colaborando com as autoridades e que presta assistência necessária aos clientes. Um acidente envolvendo um carro e um ônibus de Estradeiros Viagens e Turismo acabou deixando ao menos um morto e 36 feridos por volta de 10h30 da noite desta última sexta-feira na BR-376 no município de Ortigueira, nos Campos Gerais do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro morreu e um passageiro acabou ferido após o veículo realizar uma ultrapassagem e bater contra o ônibus. O coletivo da empresa Estradeiros Viagens e Turismo acabou tombando em seguida. O ônibus saiu de Campo Grande e seguia para a cidade de Matinhos, no litoral do Paraná, com 40 passageiros, com 35 feridos. Agentes do Corpo de Bombeiros do Paraná e do Serviço de Urgência do SAMU atenderam a ocorrência. A rodovia acabou interditada até as 4h25 do sábado, dia 23, gerando um intenso congestionamento no início da manhã. Um ônibus rodoviário da empresa Arte Turismo, que saiu de São Paulo e seguia para Macaúbas, na Bahia, acabou tombando na madrugada deste último sábado, dia 23, na altura do quilômetro 49 da BR-365, em Claros dos Poções, no norte de Minas, como informa o MOCJ. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o coletivo seguia viagem com 2 motoristas e 46 passageiros. Ao menos 3 ficaram feridos. Agentes da Polícia Rodoviária Federal e do Serviço de Urgência do SAMU atenderam a ocorrência. Segundo informações, devido ao tombamento do coletivo, a rodovia acabou interditada nos 2 sentidos temporariamente. A cidade de Ribeirão Preto acabou atingida por um temporal na manhã deste sábado, dia 23, provocando diversos pontos de alagamentos e complicando a mobilidade urbana da cidade. De acordo com a prefeitura, agentes da RP-MOB e da Defesa Civil atuam nos locais mais afetados na cidade. Nas regiões entre as avenidas Francisco Junqueira e Jerônimo Gonçalves, carros ficaram submersos. Algumas linhas de ônibus estão sofrendo atrasos devido aos pontos de alagamento. Em um dos vídeos é possível ver um ônibus rodoviário preso na rua alagada. Um ônibus rodoviário da Expresso Marcão acabou destruído após pegar fogo na altura do quilômetro 293 da BR-251, na zona rural de Salinas, no norte de Minas, na tarde deste sábado, dia 23. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o coletivo seguia viagem com 40 passageiros com destino ao Paraná. Apesar do susto, não houve feridos. Há uma suspeita de que possa haver uma pane elétrica, o que teria colaborado para o início do incêndio no coletivo. Ao perceber o incêndio, o motorista conseguiu desembarcar todos os passageiros em segurança. Agentes da Polícia Rodoviária Federal também atenderam a ocorrência. Um acidente envolvendo um carro e um ônibus rodoviário da Rota Transportes deixou ao menos 4 mortos neste domingo, dia 24, véspera de Natal, como informa a Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a corporação, a colisão ocorreu na BR-101, em São José da Vitória, no sul da Bahia. O nome das vítimas não foi informado pela PRF. Segundo informações preliminares, um casal de 2 crianças que seguiam no carro morreram no local. O carro ficou completamente destruído após a batida. O ônibus seguia na linha intermunicipal Ilhéus-Porto Seguro, quando o carro invadiu a pista e colidiu contra o coletivo. Agentes do SAMU atenderam a ocorrência. Todos os 19 passageiros não tiveram ferimentos. A empresa Rota Transportes precisou encaminhar outro coletivo para atender seus clientes. Um ônibus da Aviação, Edgás e Turismo acabou batendo contra uma loja na tarde deste último domingo, véspera de Natal, como informa a prefeitura. De acordo com a administração municipal, o acidente ocorreu por volta de 1 da tarde na rua Lago José de Castro Valério, no bairro Oficina Velha, em Barra do Piraí.
O motorista do coletivo teria perdido o controle após descer pela rua Hernani da Silva Pereira. Agentes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e informaram que o motorista e uma passageira apresentaram ferimentos leves. Bandidos abordaram um ônibus da empresa que operava a linha C207, Terminal Central Parque Olímpico, e incendiaram o ônibus por volta de 5h20 da manhã, na Avenida Júlio Simões, no distrito de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. Agentes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e informaram que, apesar do susto, não houve feridos. A Polícia Militar do Estado de São Paulo realizou buscas na região, porém, até o período da tarde, ninguém foi preso. Um arrastão seguido de um intenso tiroteio na tarde deste domingo, dia 24, em plena véspera de Natal, acabou deixando um ônibus da empresa Conti de transportes parado, juntamente com dezenas de veículos de passeio. Após o arrastão, seguido de fuga, uma intensa troca de tiros deixou 9 baleados na Avenida Brasil, em Bom Sucesso, na zona norte do Rio de Janeiro. Não é possível saber a linha em que o ônibus fazia no momento da ação violenta de bandidos na via expressa. De acordo com o Centro de Operações Rio, a pista lateral acabou interditada, desvios sendo realizados pela Avenida Londres. Um ônibus urbano da aviação Vila Real acabou alvejado por vários tiros disparados por traficantes durante um confronto com agentes da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro. Uma intensa troca de tiros deixou 9 baleados na tarde deste domingo, na Avenida Brasil, em Bom Sucesso, na zona norte do Rio. De acordo com o Centro de Operações Rio, a parte lateral acabou interditada. Passageiros de ônibus também acabaram atingidos e levados pelo próprio motorista para a unidade de saúde. De acordo com a Tupi-FM, entre os passageiros do coletivo que acabaram baleados, todos tiveram ferimentos leves. A 21ª DP de Bom Sucesso investiga o caso. Devido à perícia da Polícia Civil, o trânsito ficou interrompido na pista lateral da Avenida Brasil, na altura da Rua Paris, gerando lentidão na região. Um acidente com um ônibus da empresa Transportes Fábios deixou ao menos 9 feridos por volta de 10h30 da noite desta última segunda-feira. O acidente ocorreu na rua Lírio Maurício de Fonseca, próxima à estação de trem de Parada de Lucas, em Cordovil. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente envolvendo um carro e um ônibus deixou 2 feridos graves. Os feridos acabaram encaminhados para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. As vítimas teriam 20 e 58 anos, aproximadamente. A direção da unidade de saúde ainda não informou o estado dos feridos. O ônibus, que fazia a linha 494 Duque de Caxias Pilares, perdeu o controle após o motorista Marcos Souza, de 58 anos, sofrer uma hipoglicemia. A hipoglicemia surge quando há pouca circulação de açúcar no sistema sanguíneo. A causa do acidente segue analisada, como informa as autoridades. Um ônibus rodoviário da banda Pérola do Paraná acabou saindo da pista e caiu em um barranco às margens da rodovia PR-280, em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, deixando ao menos 3 feridos no início da manhã desta última segunda-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o coletivo seguia com 6 pessoas no momento do acidente. Equipes fizeram uma apresentação em Santa Catarina e retornavam para casa quando aconteceu o acidente. A banda, que realizou um show na noite anterior em Erval do Oeste, em Santa Catarina, e seguia para Engenheiro Beltrão, na região central do Paraná. Ainda de acordo com os bombeiros, o veículo caiu de uma altura de aproximadamente 8 metros. A causa do acidente segue sendo analisada, como informa as autoridades. A rodoviária da cidade de Curitiba, no Paraná, prevê aproximadamente 90 mil embarques para o feriado de Ano Novo. Isso representa um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando houve 86.715 embarques. A estimativa da Urbanização de Curitiba, a URBS, é de que 2.720 ônibus deixem a capital no período. O movimento deverá se concentrar nos dias 28, com 14,6 mil pessoas, 29 com 19 mil, 30 com 14,5 mil e 31 com 8 mil de dezembro. O litoral paranaense é o destino mais procurado, correspondendo a 40% dos passageiros. Em seguida, vem Santa Catarina com 22% dos embarques.
o interior do Paraná com 18%, São Paulo com 10%, Rio de Janeiro com 4%, Rio Grande do Sul com 3% e outros 3% completam a lista de destinos. Durante o período, haverá reforço para o atendimento aos passageiros, com agentes operando nas áreas internas e nos acessos ao terminal. Além disso, está previsto um aumento no efetivo da Guarda Municipal, especialmente nas entradas do terminal, e uma maior fiscalização de táxi. As linhas de ônibus que dão acesso à rodovia terão veículos reservas à disposição da fiscalização em caso de necessidade. As festas de Ano Novo se aproximam, aumentando a procura por passagens para aproveitar as datas. Quem planeja fazer uma viagem no fim do ano deve se antecipar e garantir o deslocamento até o destino desejado o quanto antes, pois as poltronas chegam a acabar rápido nessa época do ano. Confira algumas das cidades favoritas nas festividades do último ano, segundo um levantamento da Buzon, uma das maiores plataformas de vendas de passagens rodoviárias. No Sudeste, cidades litorâneas como Rio de Janeiro, Búzios, Angra dos Reis, Guarujá, Bertioga, Praia Grande e Santos se destacam por conta da alta temporada de festas de Réveillon nas praias. Já no Nordeste, a preferência pelo litoral continua. A cidade mais buscada da região é Fortaleza, conhecida por suas praias, com falésias vermelhas, palmeiras, dunas e lagoas. Cuiabá é um dos destinos mais procurados no Centro-Oeste por conta da sua proximidade com o Pantanal. Brasília fica na mesma posição e mostra a tendência nas famílias aproveitarem o fim de ano para passeios históricos. No Sul, Florianópolis é uma das mais buscadas, seguindo a tendência pela procura das praias. Curitiba, que investe bastante em decorações natalinas, vem logo em seguida. As praias de Água Doce também estão sendo procuradas, pois Belém é uma das cidades mais buscadas no norte. São Luís, com seu lindo litoral, é a cidade mais procurada da região. Muitas pessoas costumam tirar férias em janeiro para emendar os feriados de fim de ano com os recessos escolares dos filhos. Nesses casos, também é importante se antecipar para garantir o trajeto e pagar mais barato. Segundo a Buzon, os destinos mais procurados na plataforma no último mês de janeiro foram Tiradentes, em Minas Gerais, para passeio de trem com a família. Rio de Janeiro, com diversos pontos turísticos na capital e suas praias. Belo Horizonte, em Minas Gerais. Guarujá, em São Paulo. E Cuiabá, no Mato Grosso. A nova Itapemirim Suzantu define o início de mais linhas que serão retomadas a partir do dia 4 de janeiro de 2024. A programação inicial envolve 5 linhas de mais recentes liberadas pela ANTT. No dia 4 de janeiro, retorna a linha Rio de Janeiro-São Paulo via ABC. No dia 6, retornam 2 linhas, sendo elas a São Paulo, Campos dos Goytacazes via BR-101 e Cachoeiro de Itapemirim-Niterói via Macaé. No dia 7 de janeiro, retorna a linha Campinas-Porto Alegre via São Paulo. E no dia 8, a linha Jundiaí-Curitiba via São Paulo. As datas podem sofrer alterações. A empresa vai detalhar nos próximos dias de forma oficial as tarifas, horários e sessões. Em breve, o ABC Paulista terá mais uma opção de ônibus rodoviário para o Rio. A marca Itapemirim voltará à região depois de cerca de 3 anos por meio da empresa Nova Itapemirim, do grupo Suzantu. Serão colocados na linha veículos de 2 andares 0 km com poltronas do tipo leito-cama. A empresa vai iniciar as operações no dia 4 de janeiro de 2024. As partidas serão nos terminais de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. É mais prático e confortável sair de ônibus de luxo do ABC Paulista direto para o Rio de Janeiro, do que ir para o aeroporto enfrentar trânsito e burocracia. No ritmo avançado da retomada das operações, quando completa 9 meses desde a primeira viagem, no dia 4 de março de 2023, a Suzantu completará, com este novo pedido, 50 linhas em operações, 127 ônibus operando. Em janeiro de 2024, este número passará para 150 ônibus em operação, sendo que, deste total de frota, 46% são equipados com motores Euro 6 e baixa emissão de poluentes, diz o diretor da Nova Itapemirim, Claudinei Brogliato. As passagens podem ser compradas pelo site da Nova Itapemirim ou pelo aplicativo da empresa, disponíveis para os sistemas de Android e iOS.
Além disso, é possível comprar diretamente nos guichês das rodoviárias ou por buscadores de passagens pela internet. A aviação Eucatua segue sendo alvo de reclamações de atrasos desde a manhã do dia 22 de dezembro na rodoviária de Campo Grande. Uma cliente aguardou mais de 28 horas por conta dos atrasos da empresa de ônibus. A passageira Evelyn Canedo de Casques, de 38 anos, seguia de Campo Grande para um casamento de sua prima em Cuiabá e acabou perdendo a cerimônia. O coletivo deveria sair da rodoviária de Campo Grande às 7h05 da manhã do dia 22, o que não ocorreu, gerando transtornos para vários passageiros. Diversos clientes da aviação Eucatua estão relatando que a empresa passou a cobrar uma taxa de R$ 67 para remarcar a passagem apesar dos atrasos. Em caso, se o ônibus atrasar ou ser cancelado, 1 hora de atraso, reembolso ou reembarque em outra empresa, ou 3 horas de atraso, alimentação e acomodação. Se houver solução, entre em contato com a NTT ou com o Procon, pelo número 67 2020 1231. A aviação Eucatua ainda não se manifestou sobre as ocorrências. O governo do Ceará está ampliando de 9 para 15 anos a idade máxima dos ônibus que operam um serviço intermunicipal de passageiros, ampliando a possibilidade de manter parte da frota mais antiga em circulação. O decreto, com determinação, acabou publicando no Diário Oficial do Estado do Ceará e chama a atenção de passageiros e pesquisadores em transporte. O governador Eumano de Freitas afirma que houve necessidade de ampliar os anos devido aos impactos econômicos gerados inclusive pela Covid-19. Algumas empresas de ônibus seguem renovando parte de suas frotas e mantendo mais conforto e segurança aos clientes. O governo, ao determinar uma maior idade dos ônibus em circulação, precisará manter uma fiscalização no transporte intermunicipal mais atuante. O Expresso de Prata, que opera linhas intermunicipais em São Paulo, receberá muito em breve diversas unidades do novo Buscar Vista Bus 365 NB1 Mercedes-Benz Euro 6. O canal Saulo Basílio mostrou o novo ônibus em testes nos últimos dias. O flagrante exclusivo é do canal Saulo Basílio, que mostra semanalmente o movimento de ônibus na fábrica da Buscar em Joinville, em Santa Catarina. Os novos ônibus devem seguir disponibilizando 46 poltronas para atender aos serviços convencionais e executivo. As linhas em que esses veículos estão escalados não são conhecidas. A partir desta sexta-feira, dia 29 de dezembro, as tarifas de ônibus praticados no Sistema Municipal de Belo Horizonte sobem. O valor praticado do Grupo 1 do serviço convencional, que representa a maior parte das linhas e inclui o BRT Move, vai passar de R$ 4,50 para R$ 5,25. Tem reajuste também as passagens de linhas circulares e alimentadoras. Linhas longas, curtas e linhas intermediárias também aumentam. As linhas de favela permanecem com tarifa zero. E antes de finalizar, uma última notícia. Uma notícia bem triste. Faleceu na madrugada de hoje, dia 27 de dezembro, o empresário paraense Jacob Barata, proprietário do Grupo Guanabara, do qual fazem parte diversas empresas de transporte de passageiros, como a Guanabara, Útil, Real Expresso, além de concessionárias e empresas de diversos ramos. A informação foi confirmada na manhã desta quarta-feira por funcionários da empresa. Ele estava internado no Hospital Copa Star, na Zona Sul. A causa da morte não foi divulgada. Nascido em Belém, na capital do Paraná, no dia 13 de agosto de 1932, Jacob Barata era conhecido como o Rei dos Ônibus e foi fundador do Grupo Guanabara. Este conglomerado, sediado na Avenida Brasil, destaca-se como um dos maiores do ramo de transporte de passageiros no país. Em empresas de transporte rodoviário, como o Expresso Guanabara, Rápido Federal, Útil e Real Expresso, além de várias empresas do sistema de transporte urbano do Rio de Janeiro, fazem parte do holding. Somente no transporte de passageiros, suas empresas possuíam um total de 6 mil ônibus, transportando diariamente mais de 3 milhões de passageiros. Cerca de 20 mil colaboradores trabalham no Grupo Guanabara.
A trajetória de Jacob Barata no setor de transporte começou aos 18 anos no início da década de 1950, quando atuava como motorista na linha Madureira-Irajá, na cidade do Rio de Janeiro. Ao adquirir sua primeira lotação, um Chevrolet de 10 lugares, tornou-se pioneiro na ligação na zona oeste e centro da cidade. Em 1955, diante do fim das permissões para operar os serviços de lotação, Jacob Barata, em parceria com 3 sócios, fundou a Aviação Elizabeth. 2 anos depois, deu origem à Aviação Rosane, nomeada em homenagem à sua filha. Ao longo dos anos, expandiu seus investimentos nos setores de transportes, bancário, hoteleiro e revendas da montadora alemã Mercedes-Benz, culminando na criação do Grupo Guanabara. A sede do grupo foi construída na Avenida Brasil, em um edifício de arquitetura moderna e premiada. No local funcionam, além da matriz da holding, uma unidade da Guanabara Diesel, concessionária da Mercedes-Benz no Rio de Janeiro. Ao longo de sua trajetória empresarial, Jacob Barata deixou um legado diversificado, incluindo o Banco Guanabara, concessionárias, operadoras de turismo, hotéis, farmácias, hospitais e investimentos em imóveis, atuando em 12 estados brasileiros e também em Portugal. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento do empresário. Que Deus conforte o coração da família e amigos. E essas foram as últimas informações, notícias e ocorrências do mundo rodoviário. Em breve, traremos nossa última edição do ano e também uma retrospectiva deste ano de 2023, mostrando os principais acontecimentos do mundo rodoviário e também os que trouxemos aqui para o canal. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.